Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa, hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Nós estamos em Marcos capítulo 8, do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és o João Batista, outros que tu és Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, quem é Jesus para nós? A pergunta que Jesus faz hoje para os seus discípulos: quem sou eu? Que dizem as pessoas a meu respeito? Ao caminhar com o Senhor, nós somos chamados a dar essa resposta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Jesus é Deus, é o Salvador, é o Senhor nascido da Virgem Maria, que veio a esse mundo para nos salvar. E é esse Senhor Jesus Cristo que a Igreja Católica serve, adora, busca. Deus. As respostas que os discípulos dão são diversas. As pessoas falam que ele é um profeta, que ele é João Batista, que ele é Elias, até que Pedro dá a resposta certa: tu és o Messias, tu és o enviado da parte do Pai, tu és aquele que veio para salvar a humanidade do seu pecado. Diante da resposta de Jesus, da resposta dada por Pedro a Jesus, Jesus diz sobre a cruz, começa a catequizar os discípulos, falando que ele, Jesus, vai ser entregue, vai ser julgado, vai ser condenado, vai morrer, vai ressuscitar. Então, ao Pedro dar a resposta certa, Jesus fala sobre a cruz, o mistério que acontecerá no Calvário, a paixão, a morte e a ressurreição, mistério esse que celebramos em cada missa que participamos. E Pedro, por um instante, tenta desviar Jesus da missão. E Jesus responde: vai para longe de mim, Satanás, porque naquele momento o inimigo está como que usando de Pedro para desviar Jesus da sua missão. Mas Jesus tem clara qual é a sua missão. Por isso já responde para Pedro: vai para longe, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Vale lembrar que Pedro, como os demais apóstolos, foi chamado por Jesus, está no processo, está sendo catequizado, está sendo evangelizado. E a Sagrada Escritura e a história da Igreja, a tradição, vai nos mostrar que o apóstolo Pedro amadureceu, cresceu, foi confirmado na fé, professou a sua fé em Jesus, a ponto de ter sido escolhido por Jesus como o primeiro Papa, aquele que conduziria a Igreja após o Pentecostes, quando nosso Senhor enviou o Espírito Santo sobre eles que estavam reunidos com a Virgem Maria. Que nesse dia, amado irmão, amada irmã, saibamos responder: quem é Jesus para nós? Se nós não temos uma resposta clara,
Talvez seja porque precisamos prestar mais atenção na missa, na liturgia, na igreja, levar mais a sério a nossa fé, porque às vezes nós pensamos como os homens e não como Deus, e adequamos nossa vida ao que os homens ensinam e não ao que Deus ensina, ao que a igreja ensina, os mandamentos, por exemplo. Que essa palavra de hoje te fortaleça, te esclareça e te faça dar a resposta certa. Quem sou eu? É a pergunta que Jesus faz, e que possamos, como Pedro, dizer que tu és Deus, que tu és o Messias, que tu és o nosso Salvador. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.